E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E olha só, a gente está aqui diretamente da Nona Expopec em Porangatu. Esse episódio aqui do Agro Resenha é uma parceria com o Sindicato Rural daqui e também com a TV Serra Azul. Então você vai poder ouvir e assistir esses episódios também nos canais aí dos nossos parceiros e obviamente aqui no Agro Resenha. E nesta semana estou aqui com o meu doutor José Junqueira Júnior. Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigado aí. É um prazer estar aqui com você, bicho. Doutor Aiveca, para quem não conhece, viu? E a gente tem uma história de relacionamento tanto da Exalc quanto do CPZ, né? Isso é bem interessante. Mas é um prazer estar aqui com você, viu? Legal. Prudêncio. Estávamos ali, né, na abertura e daqui a pouco eu vi o Murilo, que é o Bumbá, chegando ali. Esse aqui é doutor. Falei, então hora que já falei, já vira amigo na hora, né, Doc? É sim, a gente acaba tendo uma interação e uma irmandade na Exalc que é muito boa, né? A gente se sente acolhido em qualquer lugar que vai e isso não tem preço. Não tem preço, exatamente. Muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha, Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui, você já viu, vai render muito, hein? Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o meu doutor Aiveca aqui, que é mais conhecido como Junqueira aí pela turma, né? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, Doc. Ixi, rapaz. Quanto tempo a gente tem? Minha história, eu sou praticamente paulistano, né? Como muita gente do CPZ vai fazer CPZ porque não sabe nada de fazenda, nunca viveu em fazenda, tal. Então foi fazer CPZ justamente para ter experiência prática, né? Então eu não sou nascido em São Paulo, mas desde pequenininho fui criado em São Paulo e fui fazer agronomia. Talvez de uma forma, alguma coisa atávica da própria família, porque a gente não tinha contato nem terra, mas tem o sobrenome Junqueira que tem forte. Alguma coisa ligada. Então, eu não sei exatamente porquê, mas acabei indo fazer agronomia em Piracicaba, né? E aí fui fazer CPZ, gostava de cavalo, né? Como as coisas de criança, você ia na fazenda de um avô, de um tio-avô, coisa assim, gostava de andar a cavalo, né? Meu pai é de Caxambu, no sul de Minas, e sempre que ia de férias para lá, andava um pouco a cavalo, então eu gostava de cavalo. Sim. Né? E aí fui fazer agronomia e logo de cara descobri que o cavalo, apesar de ser um animal bonito, completo e tal, gostar, mas zootecnicamente, vamos dizer assim, a expressão é pouca. E aí eu já tinha tentado outros estágios, inclusive com um querido meu que você entrevistou, eu não sei faz quanto tempo assim, o Henrique, professor Henriquinho, né? Sim. Da Fermentec. Sim, da Fermentec. Isso. Demais. Eu tinha tentado, no primeiro ano eu gostei de bioquímica, e logo depois do curso eu fui falar com ele, né? Falei, professor, eu gostei do curso de bioquímica, tal, me interessei aí, o senhor não tem algum estágio para mim? Aí ele falou assim,
mas que ano você está? Não, estou no primeiro ano, professor. Eu estou montando uma empresa, ela chama Fermentec. Olha como... como as coisas se entrelaçam, né, cara? Porra, eu entrevistei o seu Henrique agora, final do ano passado. Cara. Que coisa linda, velho. É um querido. A gente tem outras histórias para frente e tal. Eu acabei me casando com uma sobrinha do Henrique. Hoje não estou mais com ela, mas de qualquer forma tem essa história da Fermentec que talvez me tivesse direcionado para outro caminho, né? Foi por conta de uma certa recusa dele em relação a eu estar muito novo que eu acabei indo fazer CPZ, que era um estágio que, independente de quanto você tivesse, tal, você podia entrar logo no estágio. Aí eu acabei indo para o CPZ. Legal. Né? E o CPZ, como quem viveu lá sabe o que é isso, né? A gente acaba se apaixonando pela ideia, pelo contato com os animais, pela parte de produção mesmo, né? A própria rotina. A própria rotina, em ficar aguçando os instintos para tentar entender as coisas, o que está por trás, tal. Então, eu sempre fui muito curioso com as relações entre as plantas, a natureza, os animais, né? E logo no começo do CPZ, o Moacir deu uma palestra para o pessoal do CPZ. Eu ainda não tinha feito forragicultura, que era só no quarto ano, e lembro bem do professor Moacir dar essa palestra, e eu virei no final da palestra para ele e falei assim: professor, eu acho que eu gosto desse negócio de pastagem. Né? Aí ele falou: legal, bicho, tá, beleza. Faz o seguinte, você lê esses 3 livros aqui. Era o segundo... Os anais do segundo simpósio de manejo de pastagem, que acho que tinha acontecido um pouco antes, assim. Isso devia ser em 86, se não me engano. Bom, e o outro era do Obeid, informações sobre algumas plantas forrageiras. E o terceiro, eu não me lembro. Eu sei que ele virou para mim e falou assim: você lê esses 3 livros, tem na biblioteca. Naquele tempo a gente usava ia na biblioteca. Tinha até o prêmio da biblioteca. Prestava o livro e tal, ia ler o livro. Eu li aqueles 3 livros rápidos e tal. Porque ele falou assim para mim, falou assim: depois que você lê isso, você continuar gostando, aí depois você vem falar comigo e eu vejo alguma coisa para você. Acho que nunca contei essa história para ele e no fim eu acabei, por conta do CPZ, terminei em 87 o curso. A gente estava numa época muito ruim de emprego, de trabalho, de sair da escola, né? E eu acabei indo fazer o mestrado, um pouco por conta dessa dificuldade de trabalho e um pouco porque eu tive uma ideia. Eu tinha um primo que trabalhava com óleos essenciais. Nossa. Que sempre falou para mim: olha, não sei o que, esse negócio é bom, de óleos essenciais e tal. E eu gosto de gado, mexo com leite, mexo com pecuária de corte, é isso que eu gosto, né? Não, mas os óleos essenciais. Aí um dia ele virou para mim e falou da citronela. Citronela
Não, citronela é um capim. Eu falei, opa, Aí eu entendo um pouquinho. peraí, capim, aí aquilo me interessou. Eu fui para a biblioteca, comecei a ver lá nos abstracts, aquela hora também a gente pesquisava trabalho desse jeito, né? Tinha uns fichários lá, você ia atrás das informações e aquilo me despertou para fazer pesquisa em cima de alguma coisa que ninguém falava na época, tal. E aí eu cheguei com a proposta para o Moacir de falar, eu faço mestrado, mas eu queria estudar um outro capim, que não é nem pagado. Aí o Moacir falou para mim, não, Iveca, não tem problema, eu te oriento, acho que vai ser bacana, tal. E o capim tanto faz o que você vai estudar. Eu acho que você devia fazer o curso de ciência animal e pastagem, né, o mestrado, e aí a tese você faz no capim que você quiser. E aí o Moacir falou, eu lembro de perguntar para o Moacir assim, professor, mas não é muito ruim eu fazer uma coisa que eu que quero descobrir e tal, a gente não tem que fazer uma linha de pesquisa dentro da universidade e tal. E aí eu lembro que o Moacir falou uma frase para mim também que marcou muito, que foi, Iveca, cara, se 5% dos iniciantes de mestrado ou doutorado fizessem como você, querendo descobrir alguma coisa de seu próprio interesse, provavelmente a pesquisa era outra. Né? E aí, enfim, eu fiz o mestrado em ciência animal e pastagem e tal, continuei, de certa forma, no treinamento do CPZ, naquela linha de consultor e tal. A citronela entrou e saiu também depois da minha vida. Era um negócio até interessante como negócio, mas acabou ali o relacionamento, vamos dizer assim, com a citronela. Saindo depois do mestrado, começou a aparecer a oportunidade do pessoal que ia para as cooperativas. Não sei se alguém que você entrevistou talvez já tenha falado do PAT-GP, que era um programa de assistência técnica a grupo de produtores. Que era um negócio muito, muito bacana, porque a gente ia trabalhar meio em grupo, né? Um grupo de produtores de determinada região, e foi assim que colegas, né? O Falcão, Carlos O'Hara, o Fenemê, enfim, tantos outros participaram desse projeto, e a gente começou a dar consultoria. Eu fui para o Vale do Paraíba, da Jacareí. Jacareí. Legal. Cara, eu tô contando muita história. Não, né? vai, moço, eu quero saber. Destrincha aí essa parada aí. Não, você falou assim, ó, quem é Vai. você? Eu emendei uma coisa na outra. Parece que é engraçado isso, mas estando aqui, parece que as coisas Elas vêm. vem vindo, né? Você é bom de tirar essa história, né? Então, aí eu fui para o Vale do Paraíba e foi interessante, porque o meu primeiro produtor, eu lembro, era um sítio, ele tinha 12 hectares. Francisco Emílio Pustiglione, já faleceu, mas era um dentista, foi muito meu amigo, depois, né, nós ficamos amigos. E eu lembro que logo no primeiro dia, eu novo, ainda tinha o quê? Uns 26
26, 20, por aí, 25, 26 anos. Falou assim, cara, eu gostei de você, viu? Bom, você falou aqui, ele tinha trazido 17 vacas comprado do Paraná, de Castro. Nossa. 17 vacas PO, holandesa, lá em Jacareí. Eu falei, nossa, era uma beleza, uma pintura as vacas. Pra gente que fazia CPZ, gostava, né? Professor Vidal, não, vaca boa é assim, 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 vocês... Né? Enfim, adorei as vacas. Aí ele falou, você gostou das vacas, a infraestrutura você falou que não precisa de muita coisa, né? Você não quer ser meu sócio? Desse jeito, Desse jeito, no primeiro dia. Eu falei, sócio? Ué, eu vim aqui para dar consultoria, mas como é que é? Eu não, né? Ele falou, não, você compra metade das vacas, cada vaca tinha custado $1.000. Você compra metade das vacas, a gente divide os custos e divide o lucro. A infraestrutura que você falou que é pouca coisa, se precisar, eu ponho alguma coisa aqui, porque vai ficar no sítio mesmo e tal. Ele era um dentista de São Paulo, então ele ia de final de semana. Aí falou, e você vem morar aqui no sítio? Aí... mas eu não tenho dinheiro. Ele contratou um belo caseiro, hein? É isso aí. Aí eu falei, ô Chicão, chamava ele Chicão. Chicão, eu não tenho dinheiro para as 17 vacas, né? Sei lá, $8.000, $8.500. Ele falou, não tem problema. É tudo em dólar, você paga na hora que puder. Bom, como é que eu vou dizer que não? Né? Eu já tô aqui, né, cara? Se eu falei isso tudo, tá? E aí eu acabei indo morar no sítio, em Santa Branca, e foi uma experiência fantástica, porque eu acabei, como produtor, né, era diferente acordar de manhã, olhava num vitrozinho do banheiro assim, eu já olhava as vacas, aí aquilo eu já sabia como é que estava cada uma. É uma coisa bem interessante. É o tipo de coisa que a gente só consegue se está lá. Exatamente. Né? Exatamente. Assim, você pode até como consultor chegar, olhar tal, você tem a experiência, mas o dia a dia... Né? Então, e essa eu acho que é uma grande diferença e foi marcante sempre, essa coisa de você... eu sou consultor de pastagem. Mas se você vai numa fazenda que vá muito, uma vez por mês, a cada 15 dias no começo, é diferente de você ir lá, soltar os animais e vai ver no dia seguinte o que foi o pastejo, como é que isso aconteceu, esse sobrou mais aqui, o que é bem diferente. Bem diferente. Né? O ritmo das plantas crescendo. Né? E aí tem outra história boa também que eu... Pode falar. que a gente vai lembrando, né, das coisas. Eu lembro que, como o negócio era meu, né, ele deu carta branca. A gente, na época, era uma coisa que era uma novidade grande. A gente saía da escola do CPZ sabendo manejar capim-elefante em pastejo. Sim, sim. Porque na época o capim-elefante era utilizado só para capineira, né? Isso. Era usado para capineira. Até hoje tem lá capim-elefante na escola. Quando a gente saiu, falava assim, não, faz 15 anos que tem o capim. Hoje tem 45 sei lá, 50 anos que não, tem o capim. Tinha 40 anos quando eu estava lá, então já tem 55, vai fazer 60 anos. Exatamente. Então a gente ia com essa ideia, com esse discurso, né? Ou como fala hoje em dia, com o pitch pronto. O pitch deck. Do capim-elefante. Toda a propriedade de leite tinha uma capineira, a gente transformava isso, piqueteava e tal.
E aí eu lembro que eu fiz... falei, bom, era pequenininho, o sítio era 12 hectares, sim. A capineira acho que tinha 1 hectare e pouquinho. Era coisa pouca. Falei, bom, tinha 17 vacas, tal, como é que eu vou fazer? Ó, tem que adubar bastante, né? Ligo pro Moacir, falei assim, Moacir, é o seguinte, o negócio agora é meu aqui e se dá para adubar, né? Se a resposta é boa, eu vou adubar o máximo possível. Não, pode ficar tranquilo, negão. Até você não leu lá tinha lá uma pesquisa do Vicente Chandler, lembra até hoje lá o paper. Não, resposta linear é até 800 kg de N por ano, por hectare por ano. Né? Bom, beleza. Era meu mesmo, precisava botar as vacas e tal. Compro o adubo. Pouca coisa, né? Porque a área era pequena. Sim. Rapaz, eu acho que eu joguei uns 300 quilos de N de uma vez. 17 vacas. De uma vez. Aí, aquilo que achava que ia acontecer, que era, bom, o perfil primário é longa, você vai lá, a vaca come, decepa lá até a altura de 40 centímetros, aí o perfil secundário vai ficar grudado no caule e só vai sair folha. Esse era o esperado. Mas, com os 300 quilos de N que eu tinha jogado, o perfil secundário começou a elongar que nem como se fosse o perfil primário. E aí eu ligo para o Moacir de novo. Moacir, e agora? O perfil secundário. Não, negão, você está vendo errado, não é possível que... Não é assim que funciona. Moacir, caramba, eu fiz mestrado, se eu não souber o que é um perfil primário, um perfil secundário, pode confiar que isso está acontecendo. E dito e feito, né? Quer dizer, então a gente viu que, peraí, tem o limite de produção, mas eu não posso atingir esse limite logo de cara. Sim. Além de alguns desequilíbrios, as lagartas vieram comer o capim todo, eu entrava com uma polvilhadeira assim, tentando controlar a lagarta. Bom, mas isso foi o começo aí da experiência de virar consultor. Sim, legal. Né? E, bom, tem bastante coisa aí para a gente explorar, hein, Doc? Mas, assim, essa oportunidade, né, que você teve ali com esse produtor que te chamou, né? Você falou assim, ele falou que gostou de você, mas ao que você atribui isso? Porque, assim, vamos falar bem a verdade, né? Uhum. Eu posso chegar aqui, você pode gostar de mim, mas a ponto de você falar para mim assim, não, vamos fazer um negócio junto, é uma distância muito grande. Mas o que você atribui, assim, essa oportunidade ali, tão jovem, recém-saído da escola? Eu acho que é uma boa pergunta. Acho que talvez a energia, uma certa segurança que em alguns momentos até a gente acaba extrapolando, né, e sendo arrogante, né? Isso ao longo da vida, agora olhando para trás, isso certamente aconteceu em alguns momentos, né? Mas e uma coisa de talvez isso mesmo, da segurança técnica. Sim. Né? De quem já tinha feito, de quem sabia explicar, porque nada tinha sido assim. E eu não estava ali. Isso eu acho que é uma coisa importante também. Não parecia ter nenhum conflito de interesse. Eu não estava querendo vender
nada, né? Então, eu acho que isso motivou, o cara falou assim, não, pô, eu vou pegar esse rapaz garoto aqui, esse garoto, né? Apesar de ter feito mestrado, como foi logo depois da faculdade, eu fiz a faculdade em 4 anos, ainda tinha bem pouca experiência. Aí depois, Jacareí acabou ficando meio pequeno, e eu fui dar consultoria também pela cooperativa lá em Serrania, Machado, no sul de Minas, né? Acabei vendendo a participação lá com o Chicão, porque era uma coisa que eu falava para todo produtor, que o produtor, e uma coisa que o saudoso Arthur, né, também falava, falou assim, não, o produtor de leite tem que estar no lugar, né? E eu não podia ficar com as minhas vacas lá, que eu já tinha conseguido pagar. Né? Acho que 1 ano e pouco depois, 2 anos depois, aquilo tinha aumentado, melhorado, tal. Nós chegamos a produzir ali uns 600 litros de leite naqueles 12 hectares. Eu acabei indo para Machado e falei para o Chicão, vou vender as vacas. Você quer comprar as vacas? Aí ele falou para mim, cara, ele tinha gostado tanto daquela história, né? Que ele falou assim, não, se você não ficar aqui, eu vou vender também. Pode vender a minha parte. E eu acabei vendendo o gado para um cliente que acabou virando cliente depois lá em Machado. Então é isso. Mas gostei da sua pergunta. Acho que você devia perguntar mais. Cara, e deixa eu te falar. A gente estava conversando ali ontem, né? Assim, eu entendi ali que você veio de uma família que não tinha relação direta com agro e tal. O CPZ é uma baita de uma escola. Acho que essa segurança que o CPZ dá pra gente, mesmo novo, né? Às vezes pode soar como arrogância, mas a gente é novo, né? A gente é jovem, na hora que a gente sai, a gente acha que sabe de tudo, né? E a gente não sabe de tudo, especialmente com gente. A gente não lida muito bem com isso. A gente até lida bem com as vacas, né? Sim. Mas com gente, às vezes, é mais difícil. Mas toda essa oportunidade em especial, ela veio, obviamente, por conta do CPZ, na saída ali, aquela segurança, né? E como que foi a sua trajetória como consultor? Porque eu lembro que você comentou ali comigo que você também foi tirar leite no Nordeste, uma coisa assim. Ixi, mas isso foi bem depois. Então, antes disso... Mas porque assim, a gente tem muita gente que ouve a gente aqui agora, né? Que já, talvez, o que você comentou ali, né? O cara é técnico de uma empresa, que é muito comum hoje, tanto uma cooperativa como uma empresa de nutrição, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E tem muita gente também que, sei lá, às vezes gostaria de ser consultor, né? E às vezes não entendeu como é que funciona, ou, enfim. Conta como que foi essa jornada sua como consultor também, né, cara? Porque essa experiência é importante. Sim, o que aconteceu foi assim, eu logo percebi que ia ser difícil a questão de dar consultoria, principalmente no leite, né? Tinha uma transformação grande em curso, como nunca parou de acontecer essa transformação. O gado, de certa forma, acabou sempre indo mais para sistemas confinados. Aquilo que a gente fazia de pastagem, até certo ponto, deu o pontapé inicial para ver o potencial de produção dos animais, que você podia ter animais cada vez mais especializados em leite, né? Mas era uma coisa difícil. Aí, isso foi outro ensinamento do Moacir também. A gente sempre se reunia em Piracicaba, no PAT GP,
A gente eram consultores isolados, mas que a gente voltava para fazer reuniões e era uma mesa de conversa, uma roda de conversa, e uma vez por mês a gente ia lá. Pô, que legal, cara. Isso, era super legal a troca. E era coisas assim, não só da própria consultoria, mas a gente via como é que um estava fazendo, como é que o outro estava fazendo. Modelos de negócio. Modelos de negócio, o jeito que você cobra, o jeito que você se posiciona, até o jeito que um está vestido, que o outro está... Sabe? Sim. Eu lembro do Lobinho, do Vlamir, né? Vlamir Laguieri, acho que é isso. Lobinho. Tá hoje lá na Boviplan com o Burg. O Lobinho, no Pátio GP, eu lembro dele chegando com um celular novo. Era um tijolão Motorola. Motorola. Assim. Foi o primeiro a ter o celular. Então, até esse tipo de coisa, das transformações que iam acontecendo. Um estava usando, começou a usar um sistema chamava, sei lá, era um... Sistema de gestão. De custos. Não, coisa assim, nós vimos essa evolução toda... Sim. Desde o começo. E aí, com isso, o Moacir falava assim, já ouvi ele falar isso várias vezes, né? Viado que anda sozinho é comida de onça, alguma coisa, né? O porco que anda sozinho é comida de onça, né? Então, aquilo fazia com que a gente quisesse se reunir. E eu acabei fazendo uma sociedade com o Falcão, com o Carlos O'Hara, e nós montamos, depois, o pessoal lá de Machado queria alguém que mexesse com café, falou para mim, ô Junqueira, você não quer estudar café? A gente banca a consultoria para fazer a mesma coisa que você faz com o leite, com o café. Eu falei, não, pô, isso aí a gente arruma alguém para dar consultoria, alguém que entenda de café. E aí nós montamos a Via Verde. Era o O'Hara, o Rabino. O O'Hara eu conheci. O Rabino depois ele hoje é superintendente da usina Goiasa, que é da família lá. É um cara ótimo para você entrevistar também. E aí nós montamos a Via Verde, né? E eu lembro que uma das coisas que a gente fez na Via Verde, a ideia era isso. Eu dei uma entrevista uma vez para o pessoal da Parmalat, e me fizeram essa pergunta, né? O que é a Via Verde? E eu disse para eles, por escrito, a Via Verde era a empresa que eu queria ter tido a oportunidade de trabalhar com consultoria quando eu saí da faculdade. Porque essa é uma grande dificuldade. A gente não tinha empresas de consultoria que eu pudesse bater na porta. Tinha o Burg, a Boviplan, era assim, o auge do que a gente... Querer trabalhar lá era tipo... Mas era um negócio restrito, o mercado era mais restrito também. Né? E aí a gente montou a Via Verde. A Via Verde... o nome, eu fiz questão de colocar um nome, Via Verde, Consultoria Agropecuária em Sistemas Tropicais, que era justamente para pontuar essa história daquilo que a gente fazia de diferente, da tropicalidade, de você adequar as coisas que vinham, né, de pesquisa, disso, aquilo, de fora, de uma forma a ser realmente um sistema tropical. E aí a gente
felizmente trabalhou também com muita gente, vários agrônomos, colegas hoje que estão por aí, o próprio Murilo depois trabalhou também lá, né? com a gente, e a gente teve essa ideia de, não, juntos a gente consegue criar um nome, criar uma identidade e ser mais forte em conjunto. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, igual a gente falava antes de começar aqui, né? Assim, ficar à toa não é um negócio legal, mas andar à toa é muito bom, né? Porque a gente vai conhecendo as pessoas, né? Vai trocando ideia. Eu falava ontem, não lembro com quem que eu conversava, que falava assim, poxa, às vezes tem alguém em outro país, ou até outro estado, outro país, que já passou por uma dificuldade que de repente você está passando ali, né? Isso é uma mão de via dupla. Você vai lá, ele te dá. Se eu for aqui trocar pão com você, você sai com um pão, eu saio com um pão, né? Mas se a gente for para trocar ideia, cada um sai com duas, né? Duas, com certeza. Ou até mais, né, cara? Então, às vezes, assim, hoje eu tenho percebido, não sei se você tem percebido isso também, que as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Eu tenho um amigo lá em Mato Grosso que fala assim, que boi branco anda com boi branco, né? No sentido de, poxa, a gente precisa estar junto, entender, né? Trocar essas informações, né? Porque isso é importante para o crescimento. Sim, e eu acho realmente que esse espírito, ele está cada vez mais raro, né? E provavelmente é só mesclando idades e gerações que a gente consegue talvez voltar nesse espírito, porque realmente o pessoal passou, enfim, isso aí é uma mudança sociológica, vamos dizer assim, né? Mas existe hoje uma perspectiva individualista muito, muito grande, e não era a ideia. Na verdade, ninguém estava querendo competir com ninguém, porque o país já tinha muita oportunidade, é muito grande e continua tendo muita oportunidade para todo mundo, né? Então, ontem a gente até estava conversando um pouco sobre isso, né? Eu falei para o Murilo assim, foi o Murilo que me trouxe aqui em Porangatu, a história do... faz tempo que a gente não faz nada junto, tal. Eu estou indo para Porangatu, vou dar uma palestra lá. Falou, quer saber? Vou junto, vou com você, né? Porque é melhor andar à toa do que ficar à toa. E eu estava conversando com o Murilo e com um outro agrônomo mais novo, o Tarcísio, né? Que eles têm um trabalho super legal com a Working Trees. Eu não sei se eles tiveram alguma coisa aqui, mas enfim. E estava conversando com eles, andando de carro. Nós fomos visitar algumas fazendas que eles estão colocando projetos, né? E ao longo do caminho você vai contando história, vai. E o Murilo, eu virei para o Murilo e falei assim, cara, eu não sei, mas eu não consigo segurar a informação. Eu sempre, ao longo da vida, passei as informações de uma forma. E o Murilo falou um negócio que me fez pensar. Eu falei assim, não, é porque você tem uma mentalidade de abundância, né? E não de escassez. Porque realmente, se você tiver a ideia, e a gente sabe do potencial desse país, das coisas que tem para ser feitas e o quanto dá para todo mundo, não tem por que a gente ficar na mentalidade da escassez, de não, isso aqui é meu, isso aqui é... Não tem isso, né, cara? Dá para todo mundo, cabe para todo mundo. E assim... A hora que você vem para essas regiões, como aqui Porangatu, que é uma região, por exemplo, que
tá numa abertura aqui de novas áreas de agricultura e tal, você percebe que aqui, cara, aqui tem um grande potencial para a pecuária começar a intensificar cada vez mais, porque as áreas provavelmente vão começar a ser tomadas pela agricultura, fato que aconteceu, por exemplo, no Mato Grosso já, né, cara? Então, o que não falta é oportunidade. Então, segurar a informação é uma coisa hoje em dia, na minha opinião, igual, Sim. Não faz sentido. Assim, não faz sentido. Fazendo assim um pulo bem rápido, né? Eu, no fim, vim para Goiás em 95. Nossa, estamos em 95 ainda. Pois é, acho que... Brincadeira. Não, tô pulando rápido, né? Tô brincando. Em 95, eu saí do tal do sítio de 12 hectares, né? E com essa conversa, né? Com essa conversinha mole aqui, eu acabei indo parar numa fazenda aqui em Jussara, Fazenda Guanabara, do Fernando Martins, que tinha uma usina, a família tinha uma usina lá em Pontal. E eu acabei, por conta de família tal, eu conheci o Fernando, fizemos uma reunião com 4 pecuaristas aqui, e ele falou assim, não, eu vou te contratar para dar consultoria, eu acabei vindo para Goiás. E eu cheguei na fazenda do Fernando, e lembro bem, porque eu tinha saído do sítio de 12 hectares e a fazenda tinha 12 mil hectares. Pouquinha coisa a mais. Aí falei, bom, eu olhei para um lado, olhei para o outro, respirei fundo, não podia perder a pose. Sim. Falei, cadê o mapa? Agrônomo gosta de mapa, vamos para o mapa. Né? Então tinha um mapa de papel da fazenda e eu lembro de pensar assim, cara, é a mesma coisa. Só muda a escala. É a mesma coisa, muda a escala. Né? O que a gente tem que fazer? Saber como consultor, isso é uma coisa que ao longo do tempo eu sempre falei, é saber qual é o próximo botão a apertar. Sim. Isso. Não adianta você começar, não, é isso, é aquilo, é esse, não, isso está errado, isso. Não. Né? Sim. Quais são os reais gargalos? Né? Porque se você começa a apertar algum botão que não faz diferença, aquilo vai trazer eventualmente algum custo, alguma coisa, mas né, uma melhorinha aqui. Mas quando você realmente entende o sistema e como é que você atua nele, é que você age de forma mais efetiva e mais econômica para resolver as questões das fazendas. Né? Então eu fiz essa meio que... Não foi exatamente uma transição, porque eu continuei com alguns clientes de leite, eu continuei morando em São Paulo, né? Então ainda tinha clientes de leite. Mas eu acabei vindo para Goiás, a gente fez um trabalho muito legal lá na Fazenda Guanabara, com lotes grandes. Começamos a fazer feno. Ele tinha uma máquina, uma enfardadeira da Semiato ainda, de fazer aqueles rolos, sim, né? Sim. Com lá parada, eu olhei aquilo e falei, pô, vamos aproveitar, né? Na época, não tinha nem Mombaça. O Tanzânia tinha sido lançado, tinha uns pastos de Tanzânia lá, nós fizemos uns fenos. E eu sempre gostei muito de tirar fotografia, né? E nessa época ainda não tinha fotografia digital. Era revelação ou slide. Eu usava muito tirar foto de slide. Eu tenho vários slides dessa época, tem muita fotografia. E eu lembro de algumas fotos icônicas assim da entrada da fazenda, cheia de rolos, de fardos de feno, assim,
numa época que talvez pouca gente tivesse feito ou pensado nisso. Até hoje, né? Enfim. E aí o que acabou acontecendo daí, né? Essa história de um cliente fala para outro, tudo demora muito tempo, porque para você efetivamente fazer alguma coisa numa fazenda é coisa que demora 2, 3 anos, né? Para aquilo realmente frutificar, florescer e frutificar. E eu acabei indo dar consultoria aqui perto, aqui na Fazenda Conforto. O Xande Negrão foi uma pessoa fantástica na carreira, né? E a passagem na Conforto também foi muito legal, porque várias coisas a gente conseguiu trazer de intensificação e também aprender junto, porque a gente começou a colocar pivô central em 90. Eu entrei na Conforto em 98. Já o Cláudio começou lá em 99, já por aí, 99, 2000. Não, 99 a gente já tinha começado a colocar os pivôs centrais com gado. E aquilo foi uma novidade grande. Na época, eu lembro vejo você aqui com essa coisa, eu lembro de juntar 4 empresas para a gente fazer era vídeo cassete ainda. Nossa, no institucional, assim, para mostrar. Isso, para mostrar o pivô central com bois e tal. Eu tenho esses VHS. E cada empresa distribuiu para os próprios clientes. E a ideia era essa, né? Falou assim, olha, a gente compartilha clientes, imagina, porque você não tinha acesso ao cliente do outro. Né? E hoje a gente está de podcast para lá, para cá, Instagram, a coisa mais simples do mundo é você atingir as pessoas, né? Sim, cara. Pô, e é muito legal, porque assim, a gente ouve falar, né, da Conforto e tal, de tudo que representa ali. É muito legal saber, né, que você estava ali. E isso é o legal, porque assim, às vezes, muitas vezes, aquele produtor que ele não vamos dizer assim, como é que eu vou falar isso? Ele não vem de uma linhagem assim de gente que tem aquele pensamento. Quando você pega alguém que tem uma mente aberta, né, para o novo, né, você consegue fazer esse tipo de projeto. Não, então, o Xande, cara, eu tenho um carinho muito grande, tenho saudade realmente do nosso relacionamento, né? Foi uma pessoa fantástica. Não porque às vezes as pessoas iam na fazenda e falavam assim, mas isso acontece porque por causa do dinheiro, por causa do... E aí eu vou contar uma história que representa bem isso. Em 98, né, eu lembro, no final do ano de 98, o Xande virar para mim e falar assim, Juqueira, cara, eu tenho dinheiro, vamos reformar esse espaço todo rápido, eu quero fazer tudo rápido. Falei, Xande, não é assim. Guarda seu dinheiro, nós ainda vamos precisar dele lá na frente. A coisa tem que ter método. E o método não funciona dessa forma que você quer, né? Até quando o primeiro dia do Cláudio na fazenda, né, o gerente que está lá até hoje, o Cláudio virou para mim, estava para ser contratado assim, e ele deu uma volta na fazenda, a gente andava de jipe, o Xande de bermuda, sem camisa, aquele jeitão dele muito, muito simpático, muito descontraído e tal. E isso aqui, mostrando as coisas para ele.
E o Cláudio, no primeiro dia, me puxou de lado. Ele ainda estava para ser contratado. Me puxou de lado e falou assim, nossa, mas você fala assim com o Xande? Por que você não concorda com ele? Né? Falei, Cláudio... O bicho é um avião. Cara, se eu for concordar com tudo que ele quer, eu não estou aqui para isso. O consultor não tem esse papel de ser, não, o que o cliente quer. Se você fizer isso... não, claro, é com jeito, é argumentando isso, aquilo, mas quem deve direcionar, né, é a parte técnica do método. Então tem que ter método, não pode ser assim. Não, mas eu quero isso. Né? Não, quem faz isso é o vendedor. O vendedor que chega para você e fala, mas o que você quer hoje? Eu vou dar um jeito aqui e tal. Uhum. Né? O consultor, e isso foi uma linha que a gente sempre teve, inclusive na Via Verde, né? Era de não vender e não representar absolutamente nada. Né? Então, para não ter conflito. Em né? muitas situações, a gente tinha assim, o pessoal, não, eu vou... Você não quer uma comissão nisso, naquilo? Sei lá, em qualquer coisa que você pensar, né? Você está numa situação de... E em várias situações a gente falava assim, não, faz o seguinte, a comissão que você ia me dar... Dá desconto. Você põe um desconto na nota e escreve assim, desconto por conta da consultoria da empresa, né, da Via Verde. Isso era uma prática que eu achava que valia a pena, claro, né, porque você estava melhorando. Agora, isso é simples? Não, não é. Não é simples porque os produtores, de uma forma geral, e o mercado, de uma forma geral, não entende muito bem que a isenção a isenção consultiva, ela tem um preço. Né? Sim. Aí o cara fala assim, não, porque fulano está me dando consultoria de graça. Mas o que ele está te vendendo? Se ele está te vendendo alguma coisa, não é assim. Sim. Né? Então, isso sempre foi uma questão, né? Porque você, em certos momentos de dificuldade, ou do ciclo pecuário, ou enfim, a vida dá as suas embarrigadas, né? E eu acho que quem sou eu para julgar, mas o que acabou acontecendo é que muito do pessoal que dava consultoria acabou indo para empresas de uma forma... Lógico, tem família, tem isso, claro. tem né? Precisa... E isso realmente acabou acontecendo, né? Até porque, né, Doc, assim, o consultor é um empresário, né? É que muitas vezes ele não se enxerga como tal, mas ele é um empresário. É uma empresa de si mesmo ou da própria empresa de consultoria. Né? Exatamente. E eu acho que houve uma mudança muito grande no mundo e a gente... tem as coisas boas e o que você sofre com isso. Né? Os cabelos brancos é bom para você ter a experiência do que já viveu, mas tem dificuldades para lidar às vezes, com coisas que o pessoal mais novo é muito melhor para fazer. Né? Por isso que eu acho que o ideal é ter uma mescla disso tudo. Né? Até para ter uma sucessão. Assim, a gente fala muito de sucessão do lado do produtor, mas nas consultorias também isso é importante. Né? Essa junção de várias gerações ali, até para o negócio prosperar também. Né? Sim, acho que sim. E também, não só prosperar do ponto de vista financeiro, mas dar aquele gás, né? Que os jovens, igual você falou, quando você entrou lá, que o Chicão né, te deu a oportunidade, muito provavelmente por causa da sua energia e tudo mais. Eu conversava com um produtor
entrevistando lá no Brasil Produz, né? Ele falando assim que um sobrinho dele falou pra ele, porra, tio, você tá andando pra caramba e tal, né? Eu falei assim, não, meus meninos estão me apertando demais. Porque os meninos entraram no negócio. Sim. Então ele começou a fazer, porque os meninos tá com o gás que ele tinha 30 anos atrás, né? Sim. E acho que é mais ou menos a mesma coisa. Acho que se você coloca um cara com gás ali, você vai andar mais também. E tem os próprios filhos também, né? Que eu não falei deles, mas eu tenho 3 filhos. Então, o mais velho tá fazendo administração na Unifesp. E até para acompanhar, para conseguir conversar com o mundo de hoje, a gente precisa se atualizar. Então, eu fui fazer curso de agente de inteligência artificial, sabe? Enfim, as coisas têm uma evolução que a gente tem que ir pegando. Eu sempre gostei muito dessas coisas de tecnologia. Na época do Xande, por exemplo, o que eu mais gostava, às vezes, na fazenda, era de falar para ele, cara, vamos dar um sobrevoo na hora que for pousar, porque eu preciso ver aquele lugar ali. Cara, olha que a turma... Tem drone hoje levantar o drone. E a turma não olha para as imagens. Entendeu? Sim. Às vezes, só quem passou pela experiência de querer uma coisa e não ter é que dá valor a esse tipo de situação. A vida é assim, né? Quando a gente não tem, a gente quer ter. Exato. Eu brinco para todo mundo, falo assim, cara, época que eu morava em Piracicaba, qualquer coisa que você quisesse, você batia na porta de um professor, ele te dava uma aula ali de 20, 30 minutos e tava tudo bem, né? Aí você vai pro interior do Goiás, você não tem a porta do professor, né? E naquela época, muitas vezes, era difícil até falar por telefone, né? Hoje até tá mais fácil. Sim. Mas tudo que a gente não tem na mão, a gente quer, né? Então essa é uma parte importante aí da gente aproveitar esses momentos até, inclusive, né? Sim, com certeza. Legal. E Doc, nós estamos indo pro final aqui, né? Sei que tem muito mais história, mas talvez a gente deixe isso para uma próxima. A gente conversava ali antes de gravar, né? Muito sobre o mercado, o futuro, né? Você está aqui andando, está vendo as oportunidades também. O que você está vendo aí para o futuro da pecuária em especial, né? Que é onde você está mais inserido, mas pô, agronegócio como um todo, assim. É uma pergunta bastante ampla, né? Mas eu acho que acredito que houve realmente uma transformação. Eu, no mês passado, dei uma rodada pelo Mato Grosso também para entender um pouco da onde estava saindo tanta carne, porque a gente batendo recorde atrás de recorde, né? Eu lembro de uma viagem para os Estados Unidos que nós fomos com o grupo do CPZ, inclusive, e a gente falando para um professor, acho que foi em 99, alguma coisa assim, um professor lá em Ohio, dizendo que o Brasil ainda ia ser o maior exportador de carne do mundo. E ele falou, imagina, isso não vai acontecer nunca, e, enfim. Bom, né? E eu quis ver... Porque não faz muito sentido algumas coisas que estão na boca da internet aí e tal. Fala assim, pô, mas de onde está saindo tanta carne? Como é que está saindo tanta carne e a gente está falando de pastagem degradada? O que é isso? Tá certo? Ué, não faz sentido. Tem alguma coisa que alguma coisa não está encaixando. Não está encaixando. Como é que a gente bate recorde atrás de recorde? Bom, e aí essa rodada que eu dei, que eu fui para o Mato Grosso, tal, vi alguns confinamentos, a gente viu sistemas de chip, né? E aí, dá para entender o que aconteceu, né? O estoque de gado que existia, de gado mais velho, tal, você aumentou demais o GMD por conta do concentrado que está sendo dado, a gente falava concentrado, ração, enfim.
O DDG é um acelerador, e foi um acelerador, tem sido um acelerador disso tudo. Então, aquele estoque que a gente tinha de gado, ele acabou engordando muito mais rápido, né? E é essa explosão desse gado jovem que está saindo cada vez mais jovem. Então, vem daí a melhoria, né? Falar assim, tecnologia... Cara, não é você deu mais energia para o boi, essa energia é concentrada e tal. Eu acredito, aí é uma coisa, talvez seja puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Mas eu acho que a gente deve ter uma volta realmente da intensificação da pastagem, e isso vai acabar acontecendo com a cria, porque... vai ser o gargalo, sempre foi e vai continuar sendo, né? Um gargalo ali, né? Exatamente, né? Quanto mais cedo morre os a gente, antes eu tinha falado isso para você, né? Consultor normalmente é chamado para resolver problema. Fazenda que está muito boa, você não vem, né? Sim. No começo, pelo menos. Então, e fazendas que têm problemas, normalmente são as fazendas de cria. Até a própria Conforto, quando eu fui para lá, ela era uma fazenda com cria, recria e engorda, ciclo completo, tá certo? Nós colocamos gado lá, eu lembro de ter um pivô com 110, agora não lembro exatamente o número, 110, 120 hectares, com 1.900 vacas paridas. Nossa. Né? Isso deve ter sido 2002, por aí. Aí deu um ciclo pecuário, fez o que compete a ele. Sempre acontece, né? Tem uma baixa de bezerro e tal, e lá se fazia conta de tudo. Falou, não, acaba com essas vacas. Mas as fotografias, tem umas fotos fantásticas dessa época. Já fazia inseminação, bezerro cruzado, né? Uma coisa linda, de paisagem, aquilo tudo. Não, acaba com essas vacas, tudo é só recria e engorda, nós vamos engordar boi. Né? E isso é uma coisa que sempre aconteceu. Uhum. Todas as fazendas que foram intensificadas e começam a intensificação com consultores que vão lá, melhoram as fazendas. Obviamente, tem vários outros que trabalham e que fizeram isso nas fazendas. Aí a coisa vira engorda. Sim. Né? O cara sai da cria e vai fazer engorda. Mas vai chegar uma hora que quem está fazendo engorda está indo buscar cada vez mais cedo esse animal. Né? Então, vai precisar ter uma intensificação da cria e aí não faz sentido. Pode até fazer sentido alguma suplementação, mas a gente em algum momento vai ter que usar a pujança tropical de você ter capins como Mombaça, Zuri, enfim, tantos outros aí, né? E uma hora a turma tem que aprender a manejar isso, né? Estamos aí, né? Algumas décadas tentando. Mas muito bom. Aí. E obviamente vai ter muita oportunidade para consultores, né, cara? Porque assim, a gente percebe de fato o quão a gente precisa melhorar ainda em manejo de pastagem, né? Sim. Ele é sempre o mais difícil. Então faz sentido até ele ser o último, né? Mas... o que eu acredito é que a consultoria mesmo que tem que manejar pastagem, né? Que tem que auxiliar no manejo de pastagem. Porque as empresas, de uma forma geral, não têm interesse econômico
no manejo da pastagem. A não ser, talvez, o pessoal de cerca elétrica, alguma coisa assim, mas se você for ver, quanto melhor o produtor consegue manejar a pastagem, de certa forma diminui um pouquinho a dependência com outros sistemas. Sim, sim. Né? Mesmo no caso de sistemas integrados, né? E essa talvez seja um outro papo para a gente ter mais na frente, existe assim uma crítica de você ficar mais dependente de coisas de fora da fazenda. Sim. Então, boa parte do pessoal aí que avançou demais em áreas de agricultura, saindo de pecuária, talvez seja a turma que está tendo mais dificuldade em termos de planejamento financeiro, tal, um pouco por conta disso, né? Porque estava num ritmo financeiro do negócio em si com gado, né? E de repente trocou liquidez por máquina, então vai patinar um pouco. Mas isso vai ter uma acomodação, né? Mas eu acredito nessa volta a querer intensificar a cria. Sim, muito bom. Tá bom? Doutor, muito obrigado, viu? Poderíamos ficar aqui por horas, né? Já ficamos mais de uma, então eu poderia ficar duas tranquilo. Mas quero agradecer muito aí sua disponibilidade, sua generosidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo ainda. Muito, muito obrigado. Eu fiquei muito contente de contar um pouquinho dessas coisas. A gente, no final, nem imagina se vai sair alguma coisa ou se é interessante ou não. Mas foi muito gostoso. Você faz isso muito bem e legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Acho que isso é uma coisa, talvez principalmente para o pessoal que vai ficando mais velho, né? Contar um pouquinho da trajetória é bem prazeroso. É isso aí, tá bom? Isso aí. É sempre bom lembrar, né, e registrar. Aqui é isso aí. É o registro que vai ficar para frente. Né? Lembrar das pessoas que nos formaram, que nos trouxeram até aqui, né? Assim como a gente vai encontrando gente que você de alguma forma influenciou pelo caminho, e é muito gostoso também ver algum reconhecimento nisso tudo. Legal, tá bom? Muito bom. E para quem quiser seguir o seu trabalho, não sei se tem algum trabalho de rede social, muito provavelmente pela risadinha não vai ter, mas se tiver alguma coisa, fala pra gente aí. Cara, talvez vá sair alguma coisa, até justamente por conta dessa relação aí com pessoas mais novas, talvez a gente faça alguma coisa. No fim, eu tenho um domínio que é super interessante, que chama pasto.com.br. Você tem esse domínio? É meu. É seu? É meu. Não, eu quero ele de herança, tá? Pode passar para mim. E quem sabe a gente mexe alguma coisa aí. Legal. Em breve. Muito tá bom? Muito bom. Ó, agora pra gente acabar mesmo, a gente tem um quadrinho no final aqui que chama quiz. Vamos nessa? Vamos. Deixa eu fazer umas perguntinhas. Se eu souber, né? Não, você vai saber. Eu te faço umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Doutor Aiveca, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Ou banda, pode ficar tranquilo. Ou cantor. Música antiga predileta? Precisa ser antiga? Pode ser nova também. Eu falo antiga que é para dar um tchan. Tem algumas. Eu sempre fui bastante musical, mas uma música que eu sempre gostei muito é Clube da Esquina. Clube da Esquina. Mais recente, assim, Almir Sater tocando em frente é um baita música. Segunda vez que sai nessa feira aqui, viu, tocando em frente. Legal. Por um bom tempo, até para o pessoal, né, de consultor e tal, é um negócio. E hoje o caminho tem que ser com podcast, né, Doc?
E eu acho que isso é um negócio legal da música, que a gente presta muito pouca atenção. Nas letras, né? Mas tem algumas letras, por exemplo, nós não conversamos sobre isso, mas quando eu fui para o Ceará, o Luiz Gonzaga é uma coisa impressionante, o que você entende o Nordeste, entende a situação através das músicas. É isso aí, muito bom. Legal. Agora a outra. Qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Ixi! Um só. Um só? Ué. Senão não vamos ficar aqui mais 2 horas. É verdade. Lugar mais legal que eu já visitei é Queenstown, na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Como bom leiteiro, né? E na cozinha, qual que é a sua especialidade, cara? Na cozinha, eu faço algumas coisas legais, assim. Eu acho que eu faço bem uma rabada com agrião. Porra, não, tá bem. Perto da turma que vem aí, você tá doido. E, cara, tem algum livro que de alguma maneira impactou sua vida que você pode compartilhar com a gente? Cara, livro tem uma cacetada, né? Tem alguns. Um livro que eu já sugeri, é mais antigo até, assim, que eu gostei muito, é de psicologia evolucionista. Olha aí. Chama O Animal Moral. O Animal Moral. É muito bacana. Muito legal. Agora uma mais filosófica pra gente acabar mesmo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Entrando na escola. Eu acho que eu daria assim, se permita errar mais, ser mais flexível, ainda mais aberto a errar mesmo. Sim, legal. Muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa com o meu doutor Aiveca aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. A AgroResenha cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast e também acompanhe no canal nosso do YouTube. E esse episódio em especial, como eu falei no início, ele é uma parceria nossa aqui com o Sindicato Rural de Porangatu. Nós estamos aqui direto da 9ª Expopec, também com a TV Serra Azul, né, que esse podcast também está sendo veiculado lá. Então, cara, segue a gente, que a gente está lá para levar conteúdo de qualidade, beleza? E esse podcast, assim como vários outros, faz parte da Rede Rural de Podcast. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar lá em Rede Rural de Podcasts. Manda também, segue a gente nas nossas redes sociais. É só buscar por @agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br para mandar a sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. Nós adoramos receber ois, beleza? Doutor, mais uma vez, obrigado. Finalizo meus episódios sempre com uma frase de muita sabedoria, viu, Doc? Que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá tudo organizado, tá bom? Obrigado, cara. Muito obrigado.